O vídeo de hoje vai ser sobre esse atleta aqui, o Derrick Lunsford. Ele é um atleta que eu tenho acompanhado bastante ultimamente, porque eu acredito que ele, junto com o Rafael Brandão, junto com o Egan Grimes, com o Samson Dauda, eles vão conseguir trazer de volta para a Open o prestígio que nós tínhamos no passado de assistir essa categoria. Nesses últimos 2 anos, a gente conseguiu ver que com o Big Ramy vencendo a Open, a Classic teve uma ascensão meteórica nesses últimos anos, enquanto a Open entrou num declínio muito grande, justamente pelo fato que cada vez mais a gente vê nos palcos da Open atletas trocando estética, trocando harmonia no físico por simplesmente volume, né? E os caras não trazem condicionamento, não vêm com shape harmônico. Então esses foram os principais fatores que estão fazendo a Open perder espaço para a Classic Physique, e eu acredito que o Derrick vai ser um dos grandes responsáveis por trazer de volta esse grande prestígio que a Open tinha no passado e que vem perdendo atualmente. Ele é um atleta que ele tem uma genética incrível, e nós brasileiros, toda vez que nós pensamos em atleta com a genética fora da curva, sem sombra de dúvidas, o primeiro atleta que vem na nossa cabeça é o Ramon. E o Ramon tem de fato uma genética fora da curva. O Ramon tem uma genética que é tão insana que mesmo hoje, já trabalhando no limite de peso da Classic Physique, ele consegue trazer uma evolução que é surreal ano após ano. Evolução que, por exemplo, o Urs, mesmo ele não estando ali brigando com o limite de peso da Classic, ele ainda tem uma margem muito grande para adicionar, se não me engano, de 3 ou quase 4 quilos de músculo. Ele não consegue, mesmo com essa folga, essa margem que ele ainda tem de peso dentro da categoria, trazer uma evolução tão significativa quanto o Ramon traz, brigando o tempo inteiro com o peso. Então hoje eu quero trazer aqui para a gente dar uma olhada a evolução que o Derrick teve desde quando ele começou a competir, tá? Ele era um atleta da 212 e ele acabou ficando muito grande para 212. Ele deu uma entrevista para o coach Rubens uma vez, dizendo que se ele tivesse que parar de crescer, parar de aumentar de tamanho, parar de treinar pesado, de comer o tanto que ele gostaria de comer para se encaixar dentro da 212, ele migraria para Open. E ele acabou migrando para Open, acho que uns 6 ou foi 7 meses depois dessa entrevista. Então ele é um atleta que ele conseguiu sair da 212, onde você tem que pesar 96 quilos. Todos os atletas da 212 têm que bater 96 quilos, independentemente de altura. Então por isso que ela é uma categoria que ela favorece atletas que são mais baixos, né? Indo ali o contrário de como funciona a Classic Physique, que é uma categoria que beneficia atletas mais altos, como Chris Bumstead, isso é algo claro pra gente. Mas a 212 tem essa característica, atletas mais baixos costumam ter mais vantagem. E ainda assim, o Derrick, com seus 1,67,5, acabou ficando grande demais para a categoria. E o Derrick ele já tinha esse problema desde 2021 de bater o peso. É tanto que no Mister Olympia agora, quando ele competiu na Open, ele subiu no palco com 108 quilos. Para ele subir na 212, ele teria que estar na pesagem com 96. Então já tem uma margem de 12 quilos em peso de palco que o cara conseguiu adicionar em um ano. Então ele é um atleta que ele tem uma genética muito fora da curva. Ele, assim como o Ramon, consegue em pouco tempo adicionar uma quantidade muito grande de massa muscular. Ele consegue crescer muito em pouco tempo. Ele é um atleta que, à medida que ele vai evoluindo, ele consegue cada vez mais melhorar a linha dele, que é o contrário dos outros atletas. A gente vê os atletas aí, à medida que eles vão evoluindo, a linha vai se perdendo com o tempo, o abdômen vai dilatando, a cintura vai aumentando, o atleta vai criando desproporções no físico. Tem um atleta que me chama bastante atenção e a gente vai dar uma olhada aqui na evolução que ele teve de 2015, que foi quando ele começou a competir num palco amador, até esse último Olímpico de 2022. Eu vou colocar aqui as imagens dos primeiros campeonatos que o Derrick fez. Vou aqui para baixo, colocar minha imagem aqui um pouco mais aqui embaixo para a gente poder dar uma olhada aqui melhor nas imagens. Essas imagens aqui, deixa eu colocar aqui o primeiro. Primeiro eu vou colocar o duplo bíceps de frente pra gente dar uma olhada aqui. Uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu vi isso aqui, que me veio na cabeça, a gente escuta alguns coaches falarem que cortes no quadríceps é uma questão de maturidade muscular. Mesmo a gente vendo hoje, por exemplo, o Andrew Jack, acredito que seja esse o nome dele, ele é um atleta que ele é da Open, o cara é muito grande, mas ele não consegue trazer detalhamento nos quadríceps. E ele tem muita maturidade, você vê que as pernas dele são enormes, mas ele não tem cortes. E aqui a gente vê o Derrick num campeonato amador, trazendo bastante cortes aqui no quadríceps. Olha aqui o reto femoral marcado, vasto medial marcado, vasto lateral marcado. Tinha aqui uma leve marcação nos sartórios, mas ele fez 2 competições em 2015. Foi essa, que foi o India Pro, onde ele estava com 22 anos e pesando aqui 75 quilos. E ele fez uma outra competição que foi o NPC Nationals Juniors nos Estados Unidos, que foi 2 semanas após esse show aqui. E lá ele estava bem mais seco. Mas bora dar uma olhada aqui nessas imagens. A gente vê que ele é um atleta que ele já tinha braços bons, as dorsais são boas. A única coisa aqui que acaba deixando o físico dele menos estético é a cintura.
que não é tão interessante, mas ele vai conseguir daqui pra frente melhorar ano após ano cada vez mais essa cintura aqui. Vamos dar uma passadinha aqui nas outras imagens, para o vídeo não ficar muito longo. Tá aqui o mais musculoso, aqui ele conseguiu trazer muito mais cortes aqui no quadríceps, né, em comparação a essa foto aqui. Não sei se ele ainda não tinha terminado a pose, eu já tinha relaxado. Lembrando que é o primeiro campeonato dele, então ele já era um atleta que mesmo no primeiro campeonato posava de uma forma interessante, diferenciada, já que a gente vê até hoje aí atletas que já são profissionais e têm dificuldade em manter as poses. Aqui o peitoral melhorado, a gente vê o peito fibrando, ele já tinha um posterior interessante, até hoje também tem atletas na liga profissional que não conseguem trazer o posterior de coxa, só o quadríceps é bom. Aqui no duplo bíceps de costas, a gente já vê o ombro fibrando. Olha só o tanto de detalhamento que o Derrick tinha nas dorsais no primeiro campeonato que o cara fez amador. A gente tem que lembrar que o cara, quando ele compete de forma amadora, sem sombra de dúvidas, ele não tem um coach renomado. Por exemplo, aqui ele ainda não treinava com o Annie Rambo, que hoje é o atual coach dele, o coach do Chris Bumstead. Então, ainda assim, o cara conseguiu, acho que ele tem uma facilidade genética de trazer condição de pau, que não faz sentido um atleta no primeiro campeonato, o campeonato amador, já trazer assim uma condição que muitas vezes a gente não vê em palcos profissionais, né? E com tanto detalhamento assim nas dorsais, inclusive a próxima foto aqui, olha, o cara já tem aqui, olha só a árvore de Natal dele, no primeiro campeonato amador, né? E a parte aqui da lombar bem preenchida, olha só o volume que ele tem aqui, ó. O Ramon tá tendo dificuldade em colocar isso aqui, tá fazendo um trabalho mais específico com o Pacho para tentar preencher essa parte aqui da dorsal, que é uma parte onde os atletas têm aqui na parte dorsais, colocar volume nessa região aqui. Eu tenho outras imagens aqui do campeonato que ele fez em 2015 também, que foi o NPC Nationals. E aí a gente vai dar uma olhada aqui, que ele conseguiu trazer muito mais condicionamento, né? Foi 2 semanas depois, eu acho que ele deu mais uma puxadinha aí na dieta. Olha só a profundidade de cortes que ele conseguiu trazer nesse campeonato aqui. Esse daqui só é 2 semanas após aquele outro que a gente acabou de ver as imagens. Vou colocar aqui as imagens lado a lado para a gente poder comparar. Olha só a profundidade de cortes, como ele conseguiu trazer muito mais condicionamento para o segundo campeonato dele. A diferença tá entre essas duas fotos aqui são de apenas 2 semanas. Ele fez a preparação já visando esses 2 campeonatos aqui, os 2 amadores. Esse daqui da Procard, mas ele não conseguiu o Procard dele nesse ano aqui. E a gente vê que lá nos Estados Unidos o negócio é, naquela época, como o esporte já era muito grande lá, não era qualquer atleta que conseguia pegar o Procard. E a gente vê que, lógico, é um atleta amador, mas ele já tem braços bons. É um atleta que tem uma facilidade muito grande para fazer finalização. Olha só esses cortes no quadríceps aqui. É surreal. E aí vamos dar uma olhada aqui na evolução de 2016. Ele fez um off e aí ele começou a fazer as competições de 2016 visando o Procard. Então deixa eu pegar aqui umas imagens do ano de 2016. Então essa daqui já foi uma competição que ele fez em 2016 e olha o tanto que o cara evoluiu em um ano de evolução, tá? E aqui acontece o seguinte, lembre-se que ele é um atleta que ainda não tem uma estrutura, embora nos Estados Unidos, principalmente em 2016, a economia fosse muito boa, as pessoas tivessem mais poder de compra, mas ainda assim é um atleta que ainda não tem toda a estrutura de um atleta profissional. E olha só a evolução que o Derrick conseguiu trazer em um ano. Aqui o duplo bíceps de frente, né? O tanto que melhorou as dorsais, os braços, o peito, então nem se fala. O quadríceps evoluiu, mas não evoluiu tanto quanto a parte superior do físico, né? Eu vou colocar aqui pra gente dar uma comparada. 2016 com 2015. Vamos pegar essa imagem aqui desse campeonato, que ele chegou um pouco mais seco. Então a gente colocando aqui as duas imagens lado a lado, dá para ver o tanto que o Derrick evoluiu em um ano. Tá? Isso aqui tem um ano de diferença para essas duas fotos aqui, olha. Os braços estão muito maiores, o peito é muito mais cheio. A cintura, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, o Derrick ele vai conseguir a cada ano trazer uma linha mais harmônica, uma linha muito mais bonita, mais estética. E é impressionante como ele consegue afinar. Acredito eu que não seja afinar a cintura, mas como as dorsais aumentam e ele consegue melhorar o vácuo, dá essa impressão de que a cintura dele diminuiu. Mas mais interessante é que a cintura dele não aumentou. Estou dando essa passadinha um pouco mais rápida, galera, para o vídeo não ficar muito longo. Porque como é muita coisa para mostrar, senão acaba me alongando demais aqui. Estou colocando para vocês aqui umas imagens de 2017, que foi quando o Derrick conquistou o Procard dele. Aqui, essas imagens aqui todas são de 2017. Então tá aqui, vocês estão vendo que ele estava no palco da Muscle Contest. E aí, nesse ano aqui, foi o ano que ele conseguiu o Procard. E olha só o tanto, agora sim, olha o tanto que esse atleta evoluiu de 2016 para 2017. É surreal, cara. O quadríceps teve uma evolução absurda. Aquilo que eu falei para vocês, ele consegue trazer muito detalhamento nesse quadríceps. Olha a profundidade de cortes aqui. O reto femoral é muito marcado, os sartórios vindo bem marcado. A separação aqui entre
o vasto lateral, o vasto medial, o sartórios é surreal. E olha só o tanto que ele melhorou a cintura de 2016 para 2017. As dorsais ficando cada vez mais arredondadas. O braço nem se fala. O Derrick tem uma facilidade muito grande. Na verdade, o Derrick tem uma facilidade muito grande para desenvolver tudo. Acho que o ponto mais fraco dele é a panturrilha. Mas ainda assim não dá para dizer que a panturrilha dele é ruim. Mas sem sombra de dúvidas é a parte no físico dele assim que menos evolui, que não acompanha tanto o resto do físico. Agora vamos dar uma comparada a evolução que ele teve. Deixa eu vou pegar essa imagem aqui que ela tá com uma qualidade melhor, que é tudo do mesmo campeonato, tá? Esse aqui foi quando ele conseguiu o Procard em 2017. Vamos comparar com 2015 e vamos comparar com 2016 pra gente ver a evolução que ele teve em 2 anos. Deixa eu pegar aqui uma imagem de 2016, pronto. Essa daqui foi a temporada de 2015. Esse daqui foi o segundo campeonato que ele fez, ainda no amador. Aqui está a temporada de 2016, onde ele tentou conseguir o Procard e não conseguiu. Inclusive, ele ficou em segundo lugar, não conseguiu o overall. Então, ele não conseguiu o Procard em 2016. E em 2017, ele voltou assim. Esse aqui foi o ano que ele conseguiu o Procard. Então, a gente já viu uma diferença absurda, principalmente nas dorsais e nas pernas, que ele conseguiu evoluir muito bem. E após conseguir o Procard em 2017, o Derrick ele não perdeu tempo. Ele já foi competir direto no Tampa Pro, que foi somente um mês depois dele conseguir esse Procard aqui. Em 2017, ele fez 3 competições. Então, esse físico aqui já é um físico que ele está um pouco cansado, porque ele já vinha de 2 competições anteriores. E essa daqui foi a competição, a última que ele fez antes de conseguir o Procard, né? Então, daqui ele já saiu com o Procard dele como um atleta profissional. E aí ele pegou o Procard e foi competir no Tampa Pro. Vamos dar uma olhada aqui então nas imagens que eu tenho do Tampa Pro, para a gente ver aqui o tanto que o Derrick conseguiu evoluir. Tanto aqui está o duplo bíceps de frente que ele conseguiu alcançar no Tampa Pro. A gente vê que ele não está mais tão seco que nem ele estava no Procard, o físico dele deve ter dado uma cansada. Essa daqui foi a 4ª competição dele em 2017. E ainda assim, ele saiu aqui campeão da 212 em 2017 no Tampa Pro. Essa competição aqui estava dando a vaga para o Mr. Olympia. Então, daqui, o Derrick também não perdeu tempo, tá? Ele saiu do Tampa Pro em 2017 para competir diretamente no Mr. Olympia. Então ele venceu aqui a 212, que é a categoria que ele competiu na 212 até 2021. E daí ele saiu daqui em 2017, chegou do nada, ninguém sabia quem era Derrick Lansford, porque ele tinha acabado de conseguir o Procard, fazia um mês só que ele tinha conseguido o Procard, e ele veio e desbancou vários atletas que já estavam competindo na 212 há algum tempo. Ele é um atleta que tinha acabado de conseguir o cartão profissional, e ele já foi diretamente, 2 meses após isso aqui, para o Mr. Olympia, competir ao lado do Flex Lewis, que inclusive foi o último ano que o Flex competiu na 212. Eu vou colocar aqui uma imagem para a gente passar rapidinho, que foi quando o Derrick subiu no Mr. Olympia em 2017, ao lado do Flex Lewis. Para a gente dar uma olhada aqui, e uma coisa que me chama bastante atenção, vamos raciocinar da seguinte forma aqui, tá? Todos esses atletas aqui já competem na 212 há bastante tempo. O Flex já era 7 vezes campeão. Aqui ele era 6 vezes campeão, porque esse ano aqui ele foi campeão de novo e quando ele terminou na 7ª vitória. E aqui a gente vê o Derrick. Cara, você dando uma olhada pro Derrick e pros demais atletas, é lógico que o Flex tá melhor, que os demais atletas estão melhores, mas cara, o Flex já tá competindo aqui na 212 há não sei quantos anos, ele já foi 6 vezes campeão. Esse cara aqui, não se esqueçam que há 2 anos atrás ele era um amador. E olha só onde o cara tá 2 anos depois. Isso aqui, gente, só é 2 anos depois do cara ter estreado. Colocar aqui a imagem lado a lado pra gente dar uma comparada. Então, imagina que evolução bizarra esse cara teve em 2 anos para sair desse físico aqui, um físico amador que você olha, você muitas vezes não pensa que esse cara aqui vai ser um grande atleta da 212. E em 2 anos ele sai desse físico aqui para a estreia do Mr. Olympia já pegando a 5ª colocação. O Derrick foi top 5 no Mr. Olympia em 2017. E algo que me chama bastante atenção, porque é uma trajetória na liga profissional que é muito parecida com a trajetória do Ramon. O Ramon foi top 5 no primeiro Olympia que ele fez, ninguém sabia quem era o Ramon, né? O Ramon competiu antes de ir para o Mr. Olympia, acho que foi o Europa Pro, uns 3 meses antes, 2 meses antes do Mr. Olympia, algo nesse sentido. E ninguém sabia quem era Ramon. A gente aqui do Brasil já conhecia o Ramon, sabia quem o Ramon era, mas o pessoal da gringa nunca tinha visto o Ramon, porque o Ramon nunca tinha subido nem num palco gringo, e também foi a estreia do Ramon num palco profissional. E ele estreou e já conseguiu a vaga pro Mr. Olympia, chegou no Mr. Olympia, ninguém sabia quem era o Ramon, e o Ramon já foi top 5. No ano seguinte, em 2018, o Derrick já foi top 2. E igualmente o Ramon competiu em 2021, foi top 5, e agora em 2022 foi o top 2 da Classic Physique. Então é uma trajetória muito parecida com a do Ramon na liga profissional. Tem uma imagem aqui que eu queria mostrar para vocês, que é muito interessante, que é o Derrick do lado do Eduardo Correia. E o Eduardo Correia, deixa eu ver se eu acho aqui essa imagem, para
pra mostrar pra vocês. Vou colocar duas aqui, na verdade, pra gente dar uma olhada. A primeira tá aqui a evolução do Derek de 2015 a 2019. 2019 ele também foi top 2 da 212, tá? E aqui ele competiu em 2019 ao lado do Correia, que é de 2019, essa daqui também. E o Eduardo Correia aqui impressionado com a largura que o Derek tinha de dorsais e com a cintura, né? Vamos lembrar que dentro do top 5 do Mr. Olympia da 212, o Derek era o único atleta que conseguia trazer esse vácuo aqui e esse condicionamento, junto com o Corrêa também. O Corrêa sempre vinha muito seco, mas o Corrêa não tinha essa estética. Então olha só a harmonia que o Derek conseguiu trazer aqui em 2019, né? E o Corrêa aqui impressionado, eu consegui encontrar essa foto aqui pela internet, do Corrêa simplesmente impressionado com esse vácuo aqui, com essa cintura, com essa largura. É um físico assim que impressiona, eu me impressionei quando eu vi o físico do Derek pela primeira vez, que eu achava que era impossível atualmente um atleta ter esse tamanho, ter essa densidade, trazer uma cintura aqui que tá mais fina que a cintura de muitos Classic Physique competindo aí atualmente. E para finalizar aqui, vamos dar uma olhadinha. Eu não vou conseguir mostrar todos os arquivos, galera, que eu juntei aqui, vou mostrar só os mais importantes pela questão do tempo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Deixa eu só colocar aqui pra gente dar uma olhada. O Mr. Olympia de 2021, quando o Derek foi campeão. Aqui, ó. Esse daqui foi o físico que o Derek venceu o Mr. Olympia em 2021, né? Muito grande, muito seco, muito denso, muito estético. Acho que é uma coisa que mais chama a atenção do Derek, é o fato dele ser um atleta que consegue trazer um condicionamento muito bom e o fato de ainda assim ele ser um atleta que é muito estético, cara. Olha só esse duplo bíceps de frente. É um vácuo que nem eu disse pra vocês, tem muito atleta competindo hoje na Classic Physique que não consegue trazer um vácuo assim. E lógico que os caras não são desse tamanho. Porque ele é um atleta que, embora ele pese menos, né? Aqui nesse palco ele tava com 96 quilos. Mas a gente tem que entender que 96 quilos, mas o cara tem menos de 1,70 de altura, né? Enquanto o Ramon tem 1,81 e tá no palco com 101 quilos. E aqui tá esse breve vídeo aqui de quando ele competiu na Open. Então, olha só o tanto de volume que ele conseguiu adicionar, né? De um ano pro outro. A gente tava vendo aqui a imagem dele competindo aqui em 2021, né? Quando ele foi campeão da 212 com 96 quilos. E olha só o tanto de volume que ele conseguiu adicionar em um ano competindo na Open. Ele não veio com o melhor condicionamento da vida dele, creio eu que porque como ele só teve um ano para fazer o off, ele não conseguiu volume suficiente para puxar mais aqui o condicionamento, né? Ele ia acabar perdendo muito volume e isso ia dificultar ele competir com os caras da Open, né? Que são muito grandes. E ele foi top 2, inclusive passou da frente aí do grande potencial, né? Que todo mundo disse que vai ser o futuro Mr. Olympia, que é o Nick Walker. Então o Derek já foi top 2, ele só teve um ano para fazer o off. Então o cara saiu de 96 quilos em 2021 para 108, galera, que ele tá com 108 quilos em peso de palco. Então o cara conseguiu em um ano adicionar aí 12 quilos de músculo em peso de palco. Então é algo surreal, né? Então a gente vê aqui o glúteo fibrando. Ele é um atleta que eu acredito que ano que vem ele vai ser campeão da Open. Acredito que esse último ano aí que ele vai ter para fazer um off não vai ser o suficiente para nenhum outro atleta conseguir chegar no nível dele. Eu acho que o Height Open provavelmente vai ser o top 2 ano que vem, mas a gente vai dar uma acompanhada. Provavelmente eu devo trazer mais vídeos do Derek. É um atleta que ele tem muito potencial, acredito que ele vai dominar a Open nos próximos anos. Junto com ele deve chegar atletas como Rafael Brandão, como Samson Dauda, como o Egan Grimes, que não competiu agora em 2023, está fazendo um grande off-season para trazer muito mais volume e densidade para o palco do Mr. Olympia em 2023. Então é isso, galera. Isso aqui é o que eu queria trazer para vocês hoje. A gente dá uma olhada na evolução do Derek, o tanto que esse cara consegue adicionar de músculo em pouco tempo, né? Em um ano aqui a gente está vendo que o cara conseguiu adicionar 12 quilos de músculo. E em breve eu vou ver se eu consigo trazer novos vídeos do Derek com novas imagens, tá? Mas pelo menos por enquanto é isso. Então, agradecer quem ficou aí até o final, que assistiu o vídeo todo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!